Boa noite a todos. Estou olhando para todos para me acostumar em estar aqui, porque não pela responsabilidade, porque há 30 anos atrás estávamos nós aqui vivendo pela nossa vida e conhecemos Jesus em Farroupilha, na Aliança Bíblica de Farroupilha. Isso é uma graça divina. Aceitar, pecador como eu era, e ainda sou. Mas Deus me aceitou, e pela morte do Filho dele, pela salvação na cruz, que o Filho dele disse para nós, e através da minha entrega, de eu querer isso, porque eu acho que o mais importante nesse momento para nós é querer aceitar esse Deus como único e verdadeiro, único Deus que entregou seu Filho primogênito, para todo aquele que nele crer não morra e tenha a vida eterna. E ele nos criou por um único motivo. Lá em Gênesis 1:26, ele, o Filho e o Espírito Santo nos dizem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quê? Para nos relacionar conosco. Esse foi o propósito da nossa criação. E nós, através dos tempos, pecamos e nos tornamos pecadores. Mas estamos aqui porque nós queremos estar com Ele. Nós aceitamos voltar aquilo que Deus teve o propósito para nossas vidas. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso, por essas pessoas maravilhosas que estão aqui, porque temos a certeza, Deus, que Tu és um Pai amoroso, um Pai carinhoso e que Tu tens uma coisa muito boa para todos nós, que é o Teu reino. Quando daqui partirmos, estaremos ao Teu lado, mas temos que fazer Temos que fazer aquilo que Tu queres que façamos. Temos que fazer a nossa vontade. Obrigado, Deus amado, mais uma vez por tudo. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar, a Bienal falou sobre esse assunto, que foi o Pai Nosso, e nós também vamos falar hoje. Porque acho que essa oração é uma oração perfeita que Jesus deixou para nós. E ela não é uma fórmula mágica, ela não está aqui que tem que ser repetida, mas ela nos mostra algumas coisas que é muito importante para a nossa vida, de como devemos ser, como devemos seguir e como devemos proceder. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos leva a ver assuntos que Ele quer que a gente tenha. Ele quer que a gente faça pedidos relacionados a Deus. 3 pedidos. E 3 pedidos são relacionados às nossas necessidades. Os pedidos relacionados a Deus são que o nome de Deus é santo, a vontade de Deus seja feita e que venha o Teu reino. E os pedidos relacionados às nossas necessidades são sustento, perdão e livramento do mal. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 6, de 9 a 13. Eu não sei se eu tenho a mesma linguagem que vocês. Eu estou na linguagem de hoje. Vocês é NVI? Então poderá ter alguma distorção. Não é distorção de palavras, são palavras na colocação diferente. Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o Teu nome é santo. Venha o Teu reino, que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Nossas ofensas, como também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com isso, Jesus nos ensinou primeiro uma coisa muito importante: nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e depois as nossas necessidades.
quando ele fala Pai Nosso. Pai. Um rei não pode ter filho. Um senhor não pode ter filho, mas um pai tem filho. Por isso que Jesus orou dizendo Pai, porque nós, se entendermos essa verdade como uma verdade verdadeira e absoluta, e entregarmos a vida a Ele, nós seremos filhos dele. Ele vai nos aceitar como filhos. E se nós formos aceitos como filho, Ele vai nos mostrar, através do Espírito Santo que vai habitar em nosso coração, a maneira que devemos seguir. E os nossos pedidos serão feitos a Ele através do Espírito que habita em nós. E por isso que Jesus colocou como Pai, Pai Nosso. Por quê? Porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas que existem no universo. Ele é eternamente Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os seres criados. Como eu já falei, que lá em Gênesis Ele nos disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele nos acolheu como filhos e deseja ter um relacionamento de intimidade com todos nós que estamos aqui. E também um outro pormenor muito importante que Jesus fala, nosso, Pai Nosso. Quando Jesus fala Pai Nosso, é para lembrar a nós todos a dimensão da oração comunitária. Porque Ele nos vê como irmãos. E se Ele nos vê como irmão, nós também devemos olhar para o nosso lado e ver as pessoas que estão ao nosso lado, que são nossos irmãos, e devemos orar por elas como família. É isso que Ele está nos dizendo nesse início da oração do Pai Nosso. É muito simples, mas nós devemos que praticar. Que estás no céu. Essas palavras não limitam a presença de Deus ao céu. Não é isso que Ele está nos dizendo. Isso quer dizer a infinita grandeza e a glória do Senhor acima do universo visível, daquilo que nós enxergamos. Lá em Deuteronômio 4:39, Ele nos diz, fiquem sabendo agora e nunca esqueçam isso, somente o Senhor é Deus lá em cima do céu e aqui embaixo da terra. Não há um outro Deus. Nenhum Deus do universo visível pode ser comparado ao Deus celestial, que habita no céu dos céus, céu invisível, acima daquilo que nós vemos, que é o universo criado. Ele é supremo, está exaltado acima de todas as coisas. Ele é superior a nós. Lá em Eclesiastes 5:2, pensem bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. É Jesus realçando para nós a importância acima de Deus lá no céu. Para que a nossa compreensão seja distorcida. Se a nossa compreensão está distorcida, realmente falando de deuses ou de Deus, que Ele é infinito, absoluto e é incomparável. Que todos reconheçam que seu nome é santo. Santificar o nome de Deus é o primeiro pedido da oração que Jesus fez para nós no Pai Nosso. Ele deve ser santificado por todos os seus filhos, ou por todos nós. Isso devemos glorificar a Ele, o seu nome, em tudo o que façamos, em tudo o que pensamos, nas nossas atitudes e especialmente nos nossos relacionamentos. Enfim, tudo deve honrar extremamente a esse único e verdadeiro Deus. A palavra santificar significa tornar santo ou separado.
essa separação vem com muita distinção para nós. Veneração do Senhor. Deus não é comparável com nada no mundo. Não existe nada, nenhum outro ser no universo que nós possamos comparar esse nosso Deus. Nenhum, por isso, nenhum outro ou nada pode receber a adoração que nós damos ao nosso Deus. Em 1 Pedro 3,15 nos fala: tenho no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. E quando as suas obras, as nossas obras, são admiradas e reconhecidas pelos outros, aí sim nós estamos santificando ao nosso Deus e honrando e dando a Ele a glória que Ele merece e que Ele é. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Jesus nos ensinou a falar diretamente com Ele. Não precisamos de intermediários. Nessa oração, Jesus nos mostra como devemos agir quando estamos adorando, quando estamos em necessidade, quando estamos louvando. É diretamente Deus, não existem intermediários. Por isso, devemos falar com respeito e humildade, para que esse nosso Deus seja glorificado nas nossas orações. Que venha o teu reino. A chegada do reino de Deus tem a ver com o seu governo eterno sobre todas as coisas. Ele já começou desde o início, mas foi reinaugurado com a vinda de Jesus. E o avanço do reino de Deus ao longo do tempo é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui vivendo o reino de Deus em nossas vidas. E ele estará sendo estendido de forma completa quando Jesus voltar. Então nós não devemos parar em momento algum de falar desse grande Deus, desse grande Jesus, desse grande amor que Ele teve por nós e nos alcançar através da morte do Filho dele na cruz, para que todos aqueles que neles creem não morram. E Ele lá na cruz deixou todos os nossos pecados. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Esse terceiro pedido relacionado a Deus ou ao seu reino tem a ver com a sua vontade. Se por um lado aqui na terra muitos ainda rejeitam e não acreditam naquilo que Deus fez com o seu Filho na cruz, todos os seres celestiais acreditam nisso. Esse deve ser o nosso desejo hoje. Que saiamos daqui todos conscientes e com a vontade de entregar um pouco mais daquilo que nós não entregamos ainda da nossa vida. Que essa obediência que envolve de nós prontidão, dedicação e amor possa viver mais dentro de nós, sabendo que esse Deus está acima de nós. E quando Jesus voltar à glória, que nós estejamos todos preparados para estar e ir com Ele para o paraíso, aonde que Ele está nos esperando com louvores e com o amor que Ele nos prometeu. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. E quantas vezes na nossa oração a gente ajoelha e a gente fala: Deus, eu quero isso, eu quero dessa forma. Não, mas se é para ti me entregar, me entrega dessa forma. Hoje não, só amanhã, agora. Preciso agora, tem que ser agora. Cheio de chantagem. A vontade de Deus é muito mais importante sobre a nossa vida do que a nossa vontade.
Quando oramos, devemos começar a nos submeter a esse Deus, para que Ele sim, a vontade dEle seja feita em nossas vidas. Dá-nos o alimento que precisamos. Só tem mais 19 folhas, fiquem tranquilos. Dá-nos o alimento que nós precisamos. Aqui começa a outra série que eu falei, dos 3 pedidos que sim, nós já glorificamos, nós já entendemos, nós já buscamos a santidade, a vontade de Deus sobre nossa vida, colocamos Ele no lugar dEle e nós humildemente no nosso lugar. Então, agora nós vamos falar sobre aquilo que nós precisamos. E Jesus adicionou então a oração que Ele nos fez ao Pai Nosso, 3 pedidos que eu já falei lá no começo, né? Alimento, perdão e proteção. Lá em Lucas 11:3, vocês mesmos sendo maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Cada palavra dessa revela uma lição muito importante. O alimento, que é o primeiro, pode ser o alimento natural ou o alimento espiritual, e que resume todas as coisas necessárias para a manutenção da nossa vida, tanto física como espiritual, do corpo e da nossa alma. Um alimento honesto que seja realmente nosso, lembrando-nos que existem outros ensinamentos de Jesus. Em Mateus 4:4, o ser humano não vive só de pão. E lá em João 6:51, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Lembrem-se disso, toda vez que vocês forem pedir qualquer coisa, peçam a Deus. Deste dia significa que não precisamos mais ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Ele está nos suprindo, Ele está nos acompanhando, Ele está nos alimentando. Somos, através da vida de Cristo, através daquilo que Ele nos mostra, dependentes diariamente da divina providência. É isso que Ele quer de nós. E Ele quer que a gente peça o necessário para hoje. E Ele vai nos suprir. Dá-nos o alimento. Isso nos faz pensar em dependência. Dá-nos o alimento. Não dizemos nos vende, nos empreste ou nos pague. Sim, dá-nos. Ele vai nos suprir. E sempre, sempre, sempre estaremos em dívida com Deus por tudo o que Ele nos faz, sempre. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Muitas revoluções no mundo, muitas já foram iniciadas por falta de alimento. Pão é um alimento básico, importante para nós sobreviver à nossa carne. Nossa vida, nosso sustento depende desse Deus que estamos aqui falando. Esse Deus que nós acreditamos que é um Deus verdadeiro. Quando nós reconhecemos isso e oramos, confiando nesse Deus, Ele nos dará o sustento que nós precisamos. Mesmo quando parece impossível. Mesmo quando nós vemos que não vai acontecer, mas vai acontecer. Perdão para as nossas ofensas. Opa! Aí Jesus disse, agora vou apertar eles um pouquinho. O perdão é fundamental para nossas vidas. Ao nível espiritual, ao nível emocional e ao nível racional. Todo tipo de transgressão, ofensa, pecado ou vício ofende a Deus e certamente também ferirá a outras pessoas. Além disso, o castigo pelas ofensas nos causa na pessoa também sofrimento
e também para nós quando tivermos que pagar as dívidas perante a justiça divina. A dívida do mal que cometemos contra Deus e contra o nosso próximo precisa 3 coisas: ser reconhecida, ser confessada e ser abandonada. Mas existe um termo na oração que diz: perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. É difícil, né? É muito difícil quando alguém nos ofende, quando alguém nos machuca, quando alguém nos engana, nós perdoarmos. Mas, se Deus nos perdoou que éramos tão pecadores, por que nós não podemos demonstrar misericórdia para o nosso próximo? Ele nos perdoou, Ele deu a vida do Filho quando nós éramos pecadores. Nós não tínhamos nada para Ele. E Ele fez isso com a maior naturalidade porque Ele queria se relacionar e Ele nos criou. E isso fez com que Ele nos dissesse agora, nessa oração, Jesus: perdoa ao teu próximo, mesmo que ele tenha lhe causado dano, ofensa ou sofrimento. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Uma parte importante é pedir e oferecer perdão. Devemos ser humildes e reconhecer nossos erros e pedir perdão a Deus. Mas também perdoar a quem pecou contra nós. Quando entendemos que Deus nos perdoa, sabendo que não merecemos, devemos fazer o mesmo com as pessoas que nos machucaram. E não deixeis que sejamos tentados. Aqui Jesus inicia a 6ª petição. Ele nos mostra que as provações e as tentações da vida podem ser vencidas. Ele não diz que não haverá tentação. Ele nos diz que elas poderão ser vencidas. Com a ajuda do Pai Celestial, podemos ser preservados do pecado. Mas nós temos que querer ser preservados do pecado. Ele pode retirar a tentação de nós. Quando ela é muito forte, Ele pode amenizar as dores e nos dar força para que a gente não seja tentado. Isso, se fizermos esse pedido, nós estamos entendendo que a nossa incapacidade, pela nossa capacidade, não conseguimos resolver a nossa incapacidade de pecado. E aí nós temos que humildemente pedir a esse Deus para que Ele, através da sua glória, faça isso por nós. A resistência contra a tentação e a provação produz em nós um resultado de alegria e de resiliência. Tal como é dito, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois você sabe que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Isso está lá em Tiago 1, de 2 a 3. Isso torna um aprimoramento da nossa fé, da nossa piedade e das nossas virtudes, para que possamos ser encorajados pela nossa perseverança nas provações. Mas livra-nos do mal. Aqui a palavra no grego para mal quer dizer poneros, tanto para indicar o mal neutro como abstrato em geral, que é o maligno. Somando o pecado da nossa natureza humana e da nossa inclinação carnal, existe o inimigo, ou o diabo, que vem como um ladrão. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida,
a vida completa. Está lá em João 10:10. Esta é uma completa ideia de oração do livramento contra a tentação. Livra-nos de todos os tipos dos males, inclusive do tentador, que é o nosso inimigo. Mas nós continuarmos pedindo a Ele, fazendo as mesmas coisas como sempre fizemos, em momento algum nós vamos conseguir nos afastar do nosso pecado. Nós temos que entender que necessitamos mudar, nós necessitamos nos orientar, nós necessitamos pedir ajuda ao nosso Pai Celestial. Proteção, nos livra-nos do mal. Falamos agora, pois o teu reino, o poder e a glória. Teu é reino. Aqui, esta oração nos mostra com convicção que Deus é soberano e tem o domínio total do universo. Teu é o poder, cremos que Ele pode realizar tudo aquilo que pedirmos. Nós somos fracos, somos necessitados, mas Deus pode tudo, nada é impossível para Ele. Tua é a glória. As nossas orações serão atendidas e ouvidas para a honra e louvor de Deus. A glória de Deus é demonstrada quando Ele provê as nossas necessidades. Em Mateus 6,13, e não deixeis que sejamos tentados, mas livra do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Deus não nos livra de todas as dificuldades. Aqui, em nenhum lugar diz que nós não vamos ter tentação, que nós não vamos ter dificuldades. Vocês podem ler para frente e para trás, não vai dizer isso. Mas quando estamos lutando contra as tentações, podemos sim pedir força a Ele, para fazer o que é o certo. Esse é o desejo dele. E Deus, como Ele é mais forte que o pecado, quando vencemos o pecado, mostramos a glória do reino de Deus em nossas vidas. Usem essa oração do Pai Nosso como um modelo para ser seguido, mas sempre lembrando, em primeiro lugar, não esqueçam que Deus está acima de tudo. E em segundo lugar, as nossas necessidades. Vamos orar? Obrigado, Deus amado, obrigado, Pai, porque somos tão pequenos, somos pecadores, a nossa vontade carnal muitas vezes supera tudo aquilo que não queremos que aconteça. Mas nesse momento clamamos a Ti por nossas vidas, clamamos a Ti por todos que aqui estão, e que saiamos daqui, Deus, hoje com a vontade no nosso coração de poder buscar o Teu reino, de poder buscar a Tua glória, e em especial que a gente possa ser transformado pelo Teu amor em nossas vidas. E que as pessoas que nos cercam possam diferenciar que somos Teus filhos e que possamos levar mais pessoas ao Teu reino. É em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Amém. Tenha uma boa noite e que a gente saia daqui com o coração cheio de amor por esse Deus maravilhoso. Amém.